Muito bem. Shalom Adonai. A paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Êxodo, o capítulo de número 5 do livro de Êxodo. Você vai me observar o versículo de número 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. As ações de Deus são diferentes. Eu peço que vocês leiam os 23 versículos, porque eles são importantes para nós entendermos aqui o texto e o contexto. Não vou ler devido ao espaço que nós temos aqui no WhatsApp. Então, este capítulo, ele é confrontador. Ele revela as tensões entre obediência. Preste atenção nisso. As tensões entre obediência e frustração. Entre fidelidade a Deus e a dureza dos homens. Então, esses 23 versículos, eles têm algumas poderosas revelações, mas eu quero me apegar em 3 dessas revelações. Eu quero observar com vocês, primeiramente, os versículos de número 6 e 7, que diz assim: naquele mesmo dia, quando Moisés foi falar com o Faraó, quando Moisés se dirigiu a Faraó, naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, que era um material que dava resistência aos tijolos, às palhas, como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. Veja só, preste atenção no que eu vou dizer-lhes. Obediência a Deus nem sempre traz resultados imediatos ou agradáveis. Moisés obedeceu, Moisés fez o que Deus mandou, mesmo assim tudo piorou. Mesmo obedecendo, podemos enfrentar oposições. Mesmo obedecendo, podemos ter silêncio divino. Deus falou com Noé quando ele tinha 500 anos, construa a arca. Só voltou a falar quando ele estava com 600 anos, entre na arca. Não é porque você está vivendo no centro da vontade de Deus que as portas serão abertas, que os céus ficarão de água mole. Não é porque você está no centro da vontade de Deus que tudo vai dar certo. Já vi alguém até dizer, se você estiver no centro da vontade de Deus, todas as coisas vão melhorar. Não, isso é utopia. Fidelidade a Deus não deve ser medida por resultados visíveis, mas pela constância, pela firmeza diante da oposição. Se fosse assim, Jesus não teria morrido na cruz, pois ele veio fazer a vontade de Deus. Deleito-me, ó Deus, em fazer a tua vontade. Os apóstolos não teriam morrido? Vocês estão começando a me entender agora ou não? Isso é o primeiro ponto. Obediência a Deus nem sempre traz resultados imediatos ou agradáveis. O segundo ponto importante nós temos aqui dos versículos 17 a 19, e eu vou ler o versículo 17 ao versículo de número 19, diz assim: mas ele respondeu, Faraó, estáis ociosos, por isso dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora e trabalhai, palha, porém, se não vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos.
Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. A mesma quantidade que faziam com palha antigamente, agora não tinham que fazer eles mesmos buscando a palha. Sabe o que aconteceu aqui? Você sabe o que aconteceu com esse faraó aqui? Cuidado para que a sua organização não se transforme em um sistema desumano. Preste atenção, irmãos. Principalmente quem é líder. Quantos pastores no interior, lá onde Judas perdeu as botas, vivendo de migalhas. E líderes presidentes de campo ganhando 20, 10, 30, 60 mil reais. Pergunto, é correto? Ou é um sistema desumano? Certo líder de uma igreja pequena, de uma grande organização, sei falar onde, um grupo que foi lhe visitar disse que na casa dele só tinha, dentro da geladeira, água e um pedaço de macaxeira. Sabe o que ele disse? Ele disse: eu oro a Deus, quando termina o culto, se algum irmão vai me chamar com minha mulher para a gente comer uma pizza. Enquanto o líder ganhando quase 30 salários mínimos. Esse sistema é humano ou é desumano, na sua opinião? Você está começando a me entender ou não? Não se iluda com ministérios grandes, viu? Que templo cabe 15 mil pessoas, 20 mil pessoas. Não se iluda. E a terceira coisa que nós temos aqui é a revelação da oração que não esconde a frustração. Entre tantas lições, é claro. O povo revoltado com Moisés, no versículo 21, vou ler o 21, 22, 23. E lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhes em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu servo, o teu povo, que eu digo. Esta é a oração das tradições honestas, nas quais os servos de Deus expõem seus conflitos sem máscara. Ouça, Deus pode suportar nossas genuínas perguntas sem murmuração. Porque a fé verdadeira não é uma máscara de religiosidade, mas um coração sincero que busca resposta em meio à dor, em meio ao desespero, em meio à aflição, em meio às vielas, aos becos sem saídas. E aqui existe um silêncio ensurdecedor de Deus. Ei, ouça-me, o silêncio de Deus é pedagógico. Deus escuta, porém não age visivelmente. Deus escuta, porém não age na hora. Lá na frente ele vai responder quando nós estivermos falando sobre o capítulo 6 de Êxodo. Mas nesse momento não. Não esqueça, as fases mais dolorosas da obediência precedem os maiores milagres de Deus. Se Deus está calado, espere. Deus está em silêncio, espere. Deus não disse nada, espere. Os céus estão de bronze, espere. Não está vendo nenhuma mão em forma de uma nuvem, espere. Os visitantes ainda não chegaram na sua cabana para falar com você, espere. Aquele anjo de Jaboque ainda não surgiu, espere. Você ainda não encontrou o acampamento, a Manaim dos anjos de Deus, aguarde. Ainda está malhando no lagar como Gideão, espere. Ele vai ao seu encontro, como foi o encontro de Jerusa, a esposa, a mãe de Sansão, esposa de Manoá. Aguarde. Aguarde. As fases mais dolorosas da obediência precedem os maiores milagres.
Eu disse os maiores milagres. Baruque Axé, Deus te abençoe.